Descubra a arte para encontrar serenidade e equilíbrio em meio ao caos do dia a dia, participando do nosso curso de yoga online. Inscreva-se para vivenciar os benefícios transformadores do yoga. O link está na descrição. Seja bem-vindo a uma jornada transformadora em direção ao autoconhecimento e bem-estar através das práticas do yoga com a orientação do renomado mestre espiritual, Sadhguru. Prepare-se para uma imersão revitalizante em técnicas e filosofias que podem iluminar o caminho para uma vida equilibrada e plena. Vamos juntos aprender e incorporar esses ensinamentos em nosso cotidiano, convidando você a embarcar nesta jornada de autoaperfeiçoamento e harmonia interior. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru, links na descrição. Quando você olha para a sua vida, para a maneira como a vive, você muitas vezes percebe que é governado por emoções compulsivas. Hoje você realmente quer ficar em paz? Hoje, por acaso, é aniversário de sua esposa ou alguma coisa do seu marido? Você realmente quer ter certeza de que nada vai dar errado? Esse é um dia em que apenas a raiva o domina? Ela vem à tona sem motivo? Então, essas coisas as pessoas tentam controlar por vidas inteiras e nada muda. A mecânica da mente, o modo como a mente funciona, é exatamente o modo como a substância kármica é, porque a mente é apenas um acúmulo. O tipo de acúmulo que você tem é assim que funciona. Se alguém precisa ir além das limitações ou além da compulsividade que um determinado tipo de acumulação cria em nós, ou esse alguém precisa se elevar a um nível diferente de consciência, com o qual pode se tornar livre, ou então outra maneira é que ele precisa transformar suas energias. Elevar-se a níveis mais altos de consciência geralmente é algo muito ilusório. Todos acreditam que têm uma consciência muito elevada. Se você for testá-los, eles falharão miseravelmente, porque a natureza da mente é tal que pode enganá-los até o fim. As pessoas acreditam que mudaram muitas e muitas vezes, simplesmente porque as situações se tornaram um pouco mais viáveis, elas mudaram. Se as situações se tornarem extremas, novamente elas voltam ao mesmo lugar. Sim, você já percebeu isso? De novo e de novo? Portanto, transformar suas energias é um caminho mais seguro, um caminho mais certo. Você está caminhando sobre uma base sólida. E tudo o que você precisa é de uma certa dedicação e envolvimento numa determinada prática. Se a pessoa trabalhar o suficiente em suas energias, com o sentido correto de compreensão e orientação, se isso for feito, muito facilmente ela poderá se iluminar no nível de sua energia. Sua energia será iluminada. Sua consciência pode não ter ido além, mas suas energias serão iluminadas. Isso é algo que temos feito.
em grupos de pessoas próximas há muito tempo. Shiva também falou sobre isso. Shiva diz: quando o fio espinhal é tocado, uma luz começa a brilhar internamente e ao seu redor. Se você colocar toda a atenção no Sushumna Nadi, e se ele for tocado da maneira correta, ele se tornará vivo e brilhará. Quando ele brilha, lentamente a energia amadurecerá num curto período de tempo. E a energia se tornará iluminada, ela brilha. Você tem o brilho de um ser iluminado, mas não tem a consciência de um ser iluminado. Se você ficar de pé, se você simplesmente se sentar em silêncio, você é um ser poderoso. Se você abrir a boca, você é um tolo. É assim que você será. Mas é bom ser assim porque isso é fácil de conseguir. Isso é fácil de conseguir, tudo o que você precisa é de dedicação, especialmente quando eu estiver por perto, isso é muito fácil de fazer. Se você apenas tocar a medula espinhal, ela pode simplesmente brilhar. Então, temos muitos assim. Não os nomeamos, você não vai procurá-los. Quando o fio espinhal é tocado, uma luz começa a brilhar internamente ao seu redor. Você tem o brilho de um ser iluminado, especialmente quando eu estiver por perto, isso é muito fácil de fazer. Estabeleceremos os procedimentos, os métodos e investimentos em energia para ajudar as pessoas a alcançar essa realização. Tudo o que você precisa é de uma certa dedicação e envolvimento numa determinada prática. Seja bem-vindo a uma jornada transformadora em direção ao autoconhecimento e bem-estar através das práticas do yoga com a orientação do renomado mestre espiritual Sadhguru. Prepare-se para uma imersão revitalizante em técnicas e filosofias que podem iluminar o caminho para uma vida equilibrada e plena. Vamos juntos aprender e incorporar esses ensinamentos em nosso cotidiano, convidando você a embarcar nesta jornada de autoaperfeiçoamento e harmonia interior. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru, links na descrição. Dentro de 6 semanas, verá que o diabetes irá desaparecer? O mais importante é que existe um desequilíbrio geral do corpo. Nós apenas lhe ensinamos alguns processos simples para estabilizar o sistema de energia do seu corpo. É um cereal de liberação muito lenta, ou seja, não haverá picos de açúcar. Eu sei que atualmente uma das maiores pandemias do planeta é o diabetes. Bem, hoje em dia, as pessoas estão apenas verificando o açúcar, seja no sangue ou na urina, e chegando a uma certa conclusão. O açúcar sendo relacionado a um órgão específico, como o pâncreas, ou é disfuncional ou não está funcionando devidamente, mas não é assim que nós vemos no yoga. No sistema yógico, dizemos que se o seu Vyana Prana não estiver funcionando bem, uma das manifestações é o diabetes. Essencialmente, é um desequilíbrio do corpo. Você está olhando apenas para o açúcar pode estar alto, mas não é isso que importa. O mais importante é que existe um desequilíbrio geral do corpo. Se você não tiver nenhum outro sadhana, a maneira mais simples é manter contato com a terra ou com o solo. A riqueza do solo e a riqueza do corpo estão relacionadas. E se você se conectar com o solo,
Pode fazer, se você não se dedica à agricultura, pode fazer pelo menos um pouco de jardinagem com os pés descalços e as mãos nuas. Se isso também não for possível, você está vivendo em um ninho. Se esse for o caso, pelo menos, tome um banho de barro. Pegue um pouco de terra e espalhe por todo o corpo. Espere secar por 30 a 40 minutos e depois lave-o. Pelo menos uma vez dentro de alguns meses, talvez. Então, pelo menos uma coisa simples como caminhar no jardim descalço poderia estabilizar Silviana de maneira bem razoável. Existem crias para estabilizar o sistema de tal forma que, naturalmente, irá afetar os níveis de açúcar depois de um tempo? Temos centenas de pessoas que se livraram completamente do diabetes conosco. Com a maioria delas, nós nem tratamos o diabetes, apenas lhe ensinamos alguns processos simples para estabilizar o sistema de energia de seus corpos, e com isso se recuperaram da sua condição de diabéticos. O Shambhavi Mahamudra também é capaz de fazer isso. Depois que o sistema estiver regularizado, você verá que o diabetes deve desaparecer. Mas se você quiser uma maneira mais rápida e eficaz de sair dessa condição, se você passar 6 semanas conosco, provavelmente em 70% das vezes, dentro de 6 semanas verá que o diabetes irá desaparecer. Há algumas pessoas que são fixadas em doce. Elas podem levar um pouco mais de tempo, mas pelo menos 70% das pessoas estarão livres do diabetes dentro de 6 a 8 semanas. Se você tem diabetes, nós temos sistemas poderosos na medicina SIDA, nós conseguimos fazer isso, mas SIDA é um pouco amargo. Se o seu diabetes não estiver o incomodando tanto, você não tomará um remédio tão amargo. Então vamos optar por Ayurveda, Siddha Vaida até certo ponto. Ayurveda e uma dieta adequada e exercícios, é possível reverter facilmente esse processo. O milheto leva tempo para cozinhar. Ele cozinha por mais tempo do que o arroz, mas traz mais benefícios. É um cereal de liberação muito lenta. Ou seja, não haverá picos de açúcar devido à ingestão de milheto. Ele libera parte da glicose muito lentamente. Então, especialmente aqueles que sofrem de diabetes ou cuja vida esteja ameaçada pelo diabetes, o ragi e os outros milhetos também fazem um trabalho fantástico. Veja, como seres humanos, porque a única razão pela qual estamos dominando todas as outras criaturas, incluindo criaturas enormes, muito maiores do que nós, mais poderosas, mais velozes, rápidas, em força, em capacidades. A razão de estarmos dominando todas elas é por conta da nossa habilidade de usar ferramentas, não é mesmo? Então, não subestime o poder das ferramentas. Se eu lhe pedir para desparafusar um parafuso deste móvel, tente com as mãos, os dedos, as unhas, todos eles se quebrarão e sangrarão, mas o parafuso ficará bem ali. Eu lhe dou uma pequena chave de fenda, mas você não sabe como usar. Você cutuca aqui, cutuca aqui, cutuca aqui, cutuca aqui. Não funciona. Somente se você colocá-la bem ali e usá-la da maneira que deve ser usada, de repente, outro mundo, não é? Agora mesmo, as maiores ferramentas que temos em nossas mãos são nosso próprio corpo, nossa mente, nossas emoções, nossa energia. Estas são as nossas ferramentas. Se você utilizar bem estas ferramentas, você viverá maravilhosamente. Se você não fizer bom uso delas, você viverá mal.
Se estas ferramentas se voltarem contra você, sua vida será terrível. Neste momento, o que é que os seres humanos estão sofrendo em grande parte? Nenhum grande sofrimento está vindo de fora. Tudo está na autoajuda, não é mesmo? Ferindo a si mesmo. Por quê? Porque lhe demos uma mente aguçada. Se tivéssemos lhe dado o cérebro de uma minhoca, você também seria muito tranquilo. Mas, para desenvolver este nível de capacidade cerebral, foram necessários milhões de anos de evolução para que você chegasse aqui, não é mesmo? Quero que você apenas imagine, a partir de uma ameba unicelular, para fazer você ser desse jeito, quanto trabalho! E agora você sofre com este resultado? Essencialmente, o que você está sofrendo é sua própria atividade cerebral, não é mesmo? Você tem uma inteligência cuja base não é suficientemente estável. Portanto, ela está te ferindo. Em vez de ser útil para você, ela está lhe ferindo, simplesmente porque esta base não é estável. Então, uma coisa é criar uma base estável para que esta inteligência trabalhe para você. Portanto, estes 7 dias de programa online e o que estamos tentando fazer aqui, uma coisa é, temos ferramentas muito eficazes, mas precisam estar na mão certa. Somente se você usá-la da maneira correta, ela abrirá uma nova dimensão para a vida humana. O processo de engenharia interior por si só envolve o corpo, a mente, a emoção e a energia. O que precisamos fazer com o corpo e a energia, teremos que fazer diretamente, porque isso é um tipo de transmissão, não é um ensinamento. Mas o que fazemos com a mente e a emoção é um tipo de ensinamento que você pode experienciar online. Para a maioria dos seres humanos, se a maneira como pensam e sentem muda, você vai ver que existirá uma tremenda mudança em sua vida. Alguém que é autista quer dizer, em um certo nível, às vezes pode ser muito ruim, isso é diferente. Em um certo nível, uma coisa que acontece é que não é muito estímulo que lhe chega do mundo exterior. Algumas vezes isso é uma bênção. Alguém normal significa que ele recebe muito estímulo do exterior. Então, por causa do tipo de sociedades que criamos, que são absurdas e distorcidas, se me perguntarem, por causa disso, você estava mencionando uma certa parte da vida como se fosse um problema. Adolescência significa problema. Meia-idade significa problema. Velhice significa problema. Então, apenas a morte não é um problema? Não é mesmo? As pessoas pensam que a adolescência é um problema. A meia-idade é um problema. A velhice é um problema. O que não é um problema? Apenas a morte. Então, o único momento em que estão em paz e quietos é quando estão mortos. Lamentável, não é para isso que o ser humano foi feito. Mas nós estruturamos tudo assim, de forma
que uma pessoa nunca possa encontrar descanso em sua vida. Descanso não significa descanso físico. Não há um momento de tranquilidade. Simplesmente, essas sociedades estruturadas, onde você tem hipotecas de casas para 30 anos, um financiamento de carro por 10 anos, um empréstimo educacional que é de 22 anos. Você tem uma prisão perpétua? Você está cumprindo sua pena em uma prisão a céu aberto? Então, nessa situação, qualquer ser humano sensível se tornará retraído e infeliz, a menos que estejam fortemente equipados ou sejam completamente insensíveis. Sim, estamos criando sociedades assim. Essa é a nossa ideia de civilização, infelizmente. Então, sobre o menino, sem vê-lo, não podemos dizer o que pode ser feito, não sabemos qual é o nível de percepção. Mas se ele é feliz, qual é o problema? Alguém acha que ele não é normal, e daí? Nesse sentido, nenhum de vocês é normal em minha percepção. Então, tudo bem. Se ele é feliz, não importa. Talvez ele não consiga fazer algumas coisas que os outros conseguem. Existem várias pessoas que não conseguem fazer o que outra pessoa faz aqui, não é? Não é mesmo? Isso não é verdade com todos nós? E daí, ele não consegue fazer certas coisas? Nunca compare um ser humano com outro. Se você comparar um ser humano com outro, todos são anormais? Sim ou não? Mostre-me um ser humano normal aqui. Se você definir qualquer indivíduo como um padrão normal, não existe ninguém mais como ele. Isso quer dizer que todos os outros são anormais? Portanto, não compare e dê esses títulos a crianças. Este é autista, este é TDAH, este é XYZ. Não é necessário. Pessoas diferentes têm diferentes níveis de competências e capacidades. Tudo bem? Se estiver causando dor e sofrimento incontroláveis, então devemos nos preocupar com isso. Se não estiver, tudo bem. Então, não coloque nenhum título no garoto. Ele é apenas outro pedaço de vida, como qualquer outra pessoa. Tudo bem? Suas capacidades podem não ser as mesmas de outra pessoa. Isso significa que ele não pode ser uma engrenagem na máquina maior. Estou muito feliz por isso. Gostaria de ver todas as crianças crescerem assim, não crescerem como uma engrenagem na grande máquina monstruosa que criamos. Mas ver todo o indivíduo florescer como um ser humano individual, talvez nossa economia não estaria alcançando picos loucos que, de qualquer forma, são... Quando eu olho a economia atingindo picos loucos, sei que estamos indo direto à destruição. Sim, estamos. Nós criamos uma máquina econômica na qual você tem que usar seus filhos como combustível. Sim, quero que você entenda bem isso. Nós construímos uma enorme máquina monstruosa, onde seus filhos são o combustível. Você, de qualquer maneira, já está queimando.
e está preparando seus filhos para o próximo carregamento de combustível a ser queimado, desde os 6 anos de idade, o que você vai ser, o que você vai ser, o que você vai ser, o que eu vou ser, o que eu deveria ser? Não, você vai ser um médico ou um engenheiro, diga-me o que você vai ser, o que você vai ser, quanto dinheiro vai ganhar. O que é essa baboseira? Enlouquecemos? Definitivamente enlouquecemos em relação à vida? Então, pelo menos um garoto não vai ser uma engrenagem na máquina e eu estou feliz? E está na hora de todos os pais pensarem direito se querem oferecer seus filhos como combustível para essa máquina monstruosa que está devorando o planeta inteiro? Sim? Não está fazendo ninguém feliz? Está apenas queimando todo o planeta? E se você não alimentar essa máquina com suas crianças, pelo menos ela vai diminuir um pouco a velocidade. Você não pode parar o monstro, mas pode diminuir um pouco a velocidade. A sua garota, mande ela para cá, vamos torná-la uma pessoa agradável e enviá-la de volta. Eu acho que várias pessoas têm superado essas condições com a prática de Hatha Yoga, sem dúvida. Estar em um espaço consagrado definitivamente ajuda. Mas essa manifestação bastante difundida de desequilíbrio da tireoide, veja, temos que entender isso. O que você chama de tireoide, no yoga nós não olhamos para as glândulas dessa maneira, mas na medicina o que você está chamando de tireoide é aquela secreção dentro de você que está tentando calibrar o seu sistema diariamente. Está apenas calibrando quanta digestão deve acontecer, quanta energia deve ser produzida, quanta gordura deve ser produzida, quanto músculo deve ser desenvolvido, tudo. Ela está tentando calibrar a sua estrutura física. A sua estrutura física está fortemente relacionada com a sua estrutura psicológica. Hoje, existe substancial evidência para mostrar que, se você sentar aqui e pensar em uma montanha, a sua função glandular funcionará de uma certa maneira. Se você pensar em um tigre, funcionará de outra maneira. Se você pensar no oceano, funcionará de outro jeito. Se pensar num homem ou numa mulher, funcionará de outro jeito. Somente um pensamento. Nada. Nenhum contato com montanha, nenhum contato com tigre, nenhum contato com homem, mulher ou oceano. Apenas um pensamento irá alterar a sua função glandular. Estou dizendo que este é o quão afinado o sistema é, que está tentando calibrar tudo para que você fique bem. O problema é que você precisa de um carro de boi. Porque você é o elo perdido. Você precisa de um carro de boi, mas eles lhe deram uma nave espacial. Cada pequena coisa fará um mundo de coisas. Simplesmente se você tocá-lo, bum, uma onda de coisas acontecendo no sistema. Se você apenas olhar dessa maneira e tirar uma conclusão sobre a árvore, este passará por inúmeras reações químicas e outros tipos de alterações. As funções glandulares mudarão. Onde quer que você esteja, seja em Mumbai ou em Nova York ou em Londres, onde quer que seja, apenas observe a situação na qual você está entrando. Talvez socialmente você tenha se acostumado a esse tipo de coisa, mas observe o tipo de ambiente no qual você está entrando, o número de coisas que estão acontecendo. Nenhuma delas é favorável para esta vida.
Você pode ter se acostumado a isso. Talvez agora nem consiga viver fora dessas cidades, esse é outro assunto. Mas a vida que você é não está em busca desse tipo de ambiente. Então, o número de oscilações que estão acontecendo dentro de você não está a seu favor. A disfunção glandular é apenas uma manifestação. Uma função altamente calibrada de função glandular, uma delas é a tireoide. É facilmente notável, a primeira coisa, os seus parâmetros fisiológicos e psicológicos se alteram um pouco, somente por causa do distúrbio. E outra dimensão é o distúrbio que está acontecendo dentro de você, seus próprios padrões psicológicos. Outra dimensão de distúrbios é o tipo de alimento que você está ingerindo. Não é possível você comer algo nos dias de hoje que não esteja quimicamente infestado. Se você está comendo alimentos bem orgânicos, são poucos os produtos químicos orgânicos que eles usam. Já chegamos a esse ponto. É muito difícil comer algo que cresceu apenas em mata silvestre, que você possa colher alguma coisa e comer, isso é muito, muito raro. Nem mesmo uma pequena porcentagem de pessoas pode mais comer dessa maneira. Tudo vem do supermercado. E o que vai para o supermercado é tudo sobre mais, não sobre o quê. E também isso, neste país, todas essas coisas já se foram, não se preocupe. Minha avó, todos os dias, o vendedor de legumes, você sabe, eles costumavam vir até a sua casa com uma cesta. Naquela manhã, bem cedo, eles os teriam colhido, às 7h30 ou 8 horas, eles já estavam à sua porta. Quando eles vinham, e ela olhava para eles, quando ela queria comprá-los, ela não deixava o vendedor de legumes tocar nos legumes. Eles os colheram e os trouxeram. São frescos, agora mesmo foram retirados das plantas, mas, se eles tiverem que ir para a balança ou se ela tiver que escolher 1, 2, 3, 4 assim, ela não os deixava tocá-los, não toque nos meus legumes. Isso não era para evitar bactérias. Ela não queria que aquela mulher ou aquele homem tocasse nos legumes que os filhos e netos dela iriam comer. Ela os tocará de uma certa maneira. Ela irá acariciá-los e afagá-los, ela olhará para eles desse jeito e daquele, e então ela irá cortá-los e prepará-los. Não pense que tudo isso é engraçado. Se todas essas coisas estão faltando em sua vida, você tem que tomar comprimidos para lidar com a sua função glandular. E, de nenhuma forma, tomando um comprimido, você conseguirá equilibrá-la, você pode suprimi-la. Você não conseguirá equilibrá-la corretamente, de maneira alguma, porque todos os dias ela é diferente, a cada momento ela é diferente. Isso é calibração, um regulamento muito dinâmico que está acontecendo. Você a suprime e apenas toma uma pílula e, de alguma maneira, a controla. Você é um pequeno mecanismo disfuncional. E com essa disfunção, esse mecanismo disfuncional irá se manifestar de muitas maneiras, e você só saberá disso quando exigir mais dele. Quando você está vivendo com o mínimo de coisas, isso não aparece. É assim. Veja, mesmo que você tenha um pneu vazio no seu carro, a 20 km por hora você pode dirigir até a sua casa, sabe? Algumas coisas irão quebrar, algumas coisas irão se romper, mas você ainda pode dirigir. Somente quando você chega a 200 km por hora, então, se o pneu estiver vazio, aí você sabe que irá sair voando da estrada. Então, isso é tudo. Se todas essas coisas estão bem cuidadas, agora, quando você acelera a sua vida para funcionar a um nível muito mais elevado, ela simplesmente irá. Agora, se você acelera a sua vida sem trazer esse equilíbrio, então você verá que ela surtará. Você verá isso acontecer ao seu redor todos os dias. Então, para investir
tudo isso em nossas vidas, bem, você não pode deixar a sua cidade ir morar na floresta? Você não pode sair dos ambientes sociais e partir. Pelo menos você deve se preparar para que essas coisas não tenham muito impacto sobre você. De qualquer forma, terá impacto. Mas quanto é a questão? Quanto impacto? Pelo menos em sua casa, tenha algumas plantas à sua volta. Se não tiver espaço, encha o seu quarto. Isso fará alguns quartos parecerem estranhos. Abra metade do telhado. Ah, mas tem outro andar em cima, Sadhguru. Ok, abra a maldita parede para que alguma luz do sol venha até você. Sim. Não mantenha tudo fechado e só um ar-condicionado funcionando o tempo todo. Uma coisa é isso, as reverberações ao seu redor estão enlouquecendo totalmente este corpo, o tempo todo. Buuuu. Particularmente quando estou fora do país, particularmente nos Estados Unidos. Até na Europa, lá é um pouco melhor. Nos Estados Unidos, o tempo todo tem algo zunindo. Sem fim. Quando eu venho para cá, é como... Sabe? Simplesmente quieto. Que faz você se sentir vivo. Tudo está zunindo, você se sente vazio. A maioria das pessoas não está ciente disso, mas está acontecendo com elas. O próprio fato de você estar dormindo 8 horas por dia é apenas isso, que não estão vivendo em seu habitat natural. Estão tentando se proteger dormindo. Então, para se proteger de enfermidades, para se proteger de doenças mentais, para se proteger de todo tipo de desequilíbrio, você dorme entre 8 a 10 horas por dia. Isso é metade da sua vida, você está morto. A morte é sempre uma boa solução, mas não é a solução que estamos buscando. Nós estamos buscando uma solução para a vida, e não um fim para ela. Se você finaliza algo, isso está solucionado, não é? Solucionado ou não? Solucionado, mas não da maneira que queremos. Queremos estar aqui, vivos e completamente solucionados. Então, se isso tem que acontecer, você pode, eu sei que você talvez vá parecer estranho, até eu vou pensar que você é estranho. Mas você pode trazer algumas plantas para o lugar onde dorme? Quando você andar, deve sempre estar consciente sobre as outras vidas que não seja a vida humana. A maioria das pessoas não está consciente nem mesmo de outros seres humanos, então eu estou lhe recordando, você deve estar consciente acerca de tudo o que está vivo, uma árvore, uma planta, uma folha de grama, um grilo pulando. E das pessoas que você não gosta passando por você. Todo tipo de coisa, você deve estar vivo para tudo. Não é necessário dizer nenhum, eu amo a árvore. Você não tem que amar a árvore. Você tem que ser nutrido por ela. Esta é a única maneira de se viver. Quer você goste ou não, ela está lhe nutrindo neste momento. Se você o fizer conscientemente, tudo irá funcionar melhor. Algo tão simples como estar vivo para tudo que está ao seu redor, indiscriminadamente, talvez regularize o seu problema de tireoide. Claro, o Hatha Yoga matinal está lá, os Kriyas estão lá, todas essas coisas irão ajudar definitivamente, e os espaços consagrados, espaços poderosamente consagrados estão lá. Muitas coisas. Uma das principais razões é que os seres humanos estão se tornando menos e menos ativos à medida que a tecnologia cresce. Em um dia, um ser humano, em média, o quanto de atividade física, que eles costumavam fazer no passado, as gerações prévias, e o quanto de atividade física que todos nós fazemos agora é abismalmente menos. Com um nível de atividade tão baixo, manter o equilíbrio do sistema é difícil.
Então, se há um pouco de desequilíbrio, não vá dormir. Se você se sentir um pouco desequilibrado, você deve iniciar uma atividade. Onde quer que a atividade esteja acontecendo, com um pouco de vigor e alegria, você deve começar aquela atividade e fazê-la mais e mais se você estiver se sentindo mal. É verdade. Porque, no momento em que você retorna, você está empoderando aquilo. Bem, se você estiver muito doente, o caso é diferente, mas caso contrário, você deve. Porque estamos falando essencialmente de vários tipos de disfunções glandulares. Se exercitar é uma simples solução para tudo. E não faça exercícios, para aqueles que estão em Nova York, eu estou lhes dizendo, não faça exercício, vocês têm aquela pulseira fitness no seu... 10 passos. 12 passos. Não faça isso, esta não é a maneira de se fazer exercício, você talvez fique mais doente fazendo isso. Apenas alegremente fazendo algo. Estar alegremente vivo, atividade é, se você não sabe como se sentar aqui e estar exuberantemente vivo, just go and play. Apenas vá brincar, jogue um jogo, simplesmente corra em círculos. Apenas imite um gafanhoto quando estiver andando. Tente. Por que não? Você nunca fez isso? Esse é o seu problema. Quando você for agora, eu quero ver você. Porque você vai andar na grama, você deve ir como um gafanhoto. Você vai ver quanta vivacidade irá lhe ocorrer. Basicamente, o seu problema fundamental é que você está levando a sua vida muito a sério. Então, nós temos que novamente lembrá-lo que você irá morrer de qualquer maneira. Não a leve tão a sério, porque ela vai terminar a qualquer momento. Você deve se controlar menos. Agora, se você se controlar menos, aquela última cena pode ser diferente. Do contrário, as pessoas te veem. Isso é uma coisa ótima que aconteceu com você, você se controlou menos. Agora mesmo, se você se controlar menos, você verá que a vida acontecerá maravilhosamente bem para você. Até a próxima aventura. Mantenha-se conectado para mais conteúdo inspirador e não se esqueça de convidar seus amigos para se juntarem a nós nessa jornada de aprendizado e evolução.